Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Questões de Concursos Públicos e Desafios de Raciocínio Lógico. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um resumo do edital do concurso de autos, um concurso que está em pauta aqui bem próximo à capital Teresina, e nós vamos, além de comentar um pouco sobre o edital, de como é a estrutura desta prova, nós vamos também iniciar os estudos da disciplina de raciocínio lógico. Aqui, depois das informações importantes que eu vou passar para vocês sobre o edital, sobre a prova, nós vamos já colocar a primeira aula de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é uma disciplina que faz parte do concurso de vocês. Se você for fazer para o ensino médio técnico ou para o ensino superior, tem raciocínio lógico. Aí depois, quando eu estiver mostrando para vocês as disciplinas, nós iremos passar mais informações sobre a disciplina de raciocínio lógico, ok? A banca é a banca IGEDUC, que nós vamos procurar questões comentadas desta banca para passar para vocês. Então, nós vamos iniciar aqui as informações sobre o concurso. Em primeira mão, dizer para vocês que as inscrições vão até dia 13 de julho, até o dia 13 de julho. Os cargos são para o cargo de nível fundamental, o valor da inscrição é R$ 90, para o cargo de nível médio técnico, R$ 100, para cargo de nível superior, R$ 110, cargos de magistério, R$ 140, e para a guarda municipal, R$ 150. Lembrando que aqui nós temos o cargo de nível médio e o cargo para médio técnico, R$ 100 a inscrição. E a prova objetiva, ela será aplicada nos dias 29 e 30 de agosto, Então, nós temos aí pouco tempo, para estudar para este grande certame, As disciplinas que compõem a prova objetiva serão organizadas em dois grupos distintos, O primeiro grupo é grupo de conhecimentos gerais e grupo de conhecimentos específicos. Eu vou mostrar para vocês depois que no grupo de conhecimentos gerais, tanto para o ensino médio, para o médio técnico e superior, nós temos aí a disciplina de raciocínio lógico, A prova objetiva, ela será constituída de 50 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas, das quais apenas uma será considerada correta. Então, aqui nós temos agora os dias, de realização das provas. Nós temos aqui para o cargo de nível fundamental e para a guarda municipal, a prova será no sábado, no dia 29, no sábado. Aqui nós temos que são os dias 29 e 30, sábado e domingo. Então, para a guarda municipal e nível fundamental, as provas serão realizadas no sábado à tarde. A abertura dos portões às 13 horas, fechamento dos portões 13 horas e 45 minutos, início das provas 14 horas, saída sem caderno de questões às 17 horas, saída com caderno de questões às 17 horas e 30 minutos. Término das provas, 18 horas, nós temos aí uma duração de 4 horas de prova. Para o nível médio e para o médio técnico e professores, a prova vai ser domingo de manhã, às 7 horas, abertura dos portões, 7 horas e 45 minutos,
fechamento dos portões, 8 horas, início das provas, 11 horas, saída sem o caderno de questões, 11h30, saída com o caderno de questões, meio-dia, encerramento das provas. Nós temos aqui 4 horas de provas. Para o nível superior, domingo à tarde, 13 horas, abertura dos portões, 13 horas e 45, fechamento dos portões, às 14 horas, início das provas, às 17 horas, saída sem o caderno de questões, 17 horas e 30 minutos, saída com o caderno de questões, 18 horas, término das provas. Nós temos 4 horas de provas, né? Agora falando sobre a pontuação, a quantidade de questões e a pontuação por cada questão. Nós temos aqui, para conhecimentos gerais, nós temos 20 questões, né? O peso para cada questão é 1,7. A pontuação máxima, 34 pontos. Para conhecimentos específicos, nós temos 30 questões. Cada questão vale 2,2, né? 2,2. Nós temos a pontuação máxima 66, dando um total aqui de 100 pontos, né? 34 pontos para conhecimentos gerais e 66 pontos para conhecimentos específicos. E o total de questões, 50 questões. Nós temos 30 conhecimentos específicos e 20 para conhecimentos gerais. Ok, pessoal? E outro detalhe. Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver pontuação total inferior a 70 pontos na prova objetiva. Então, lembrando, gente, para este concurso, o mínimo são 70 pontos. Não é 60 nem 50, como a gente costuma ver nos concursos anteriores. Aqui são 70 pontos que você tem que tirar para você passar para uma segunda fase, para você não ser eliminado, né? E também, além de 70 pontos, você tem que alcançar pontuação igual, ou você não pode, ou melhor, você não pode zerar nenhuma das disciplinas integrantes do grupo. Então, na parte de conhecimentos gerais, nós temos 3 disciplinas, né? Como, por exemplo, aqui, olha, as disciplinas de conhecimentos gerais para cargos de nível superior. São 20 questões, conhecimentos gerais. Qual é a distribuição dessas 20 questões? 10 questões de português, 5 questões de direito constitucional e 5 questões de raciocínio lógico. Então aqui você não pode zerar nenhuma dessas disciplinas, senão você já está eliminado. E também você tem que atingir 70% da prova, ok? Aqui para cargos de nível superior. Para cargos de magistério também, olha, cargos de magistério, também 20 questões, 10 de português, 5 questões de tecnologia na educação e 5 questões de raciocínio lógico. Mais uma vez, temos aí raciocínio lógico, 5 questões. Não pode zerar nenhuma dessas disciplinas, pessoal. É importante que vocês estudem cada disciplina dessa. Não vá naquela onda, eu vou chutar, raciocínio lógico é muito complicado, vou chutar numa alternativa só, eu não vou zerar. Não confiem muito nisso, porque a banca pode deixar uma alternativa sem colocar como certa e repetir 2, né? Então você pode correr o risco de ser eliminado. É importante que você estude cada uma dessas disciplinas. E aqui no canal nós vamos mostrar para vocês o conteúdo de raciocínio lógico.
No final desta aula, eu vou estar postando uma aula sobre tabelas verdade. Então você já pode ver esse item aqui do conteúdo, tabelas verdade, que é um assunto de raciocínio lógico que você precisa ter como base para resolver qualquer questão de raciocínio lógico. Se você não conhecer essas tabelas, fica muito difícil você resolver questões de raciocínio lógico. Então, continuando aqui, nós temos aqui para os cargos de nível técnico, né? Conhecimentos gerais para cargos de nível técnico. Também a gente tem 10 questões de português, agora 5 questões de informática e 5 de raciocínio lógico. Lembrando que o raciocínio lógico, para cada uma dessas categorias, é o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo para ensino médio técnico e para superior. Só não vai ter raciocínio lógico para o nível fundamental. Para os outros níveis, todos eles têm raciocínio lógico. E aqui, para os cargos de nível médio, português 10 questões, informática 5 questões e raciocínio lógico também 5 questões. Agora, para o cargo de nível fundamental, não tem raciocínio lógico. Temos 10 questões de português, 5 questões de matemática e 5 questões de ética. Ok, pessoal? Então é importante que vocês deem atenção para cada uma das disciplinas. Eu vou estar postando agora no final, aqui terminando essa parte das informações da estrutura da prova, nós vamos ver uma primeira aula de raciocínio lógico, que são tabelas verdade. É importante que você assista esta aula, entenda como as tabelas são montadas, né, para que você resolva as questões que envolvem aí as tabelas de raciocínio lógico, né, tabelas verdade. Então vamos ficar agora com a nossa primeira aula de raciocínio lógico, que são as tabelas verdade. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos. A maioria das questões de raciocínio lógico você consegue resolver utilizando as tabelas verdade. Portanto, nós vamos mostrar hoje no nosso vídeo a construção de algumas dessas tabelas. Como, por exemplo, nós vamos mostrar a construção da tabela da conjunção, a tabela da disjunção, da condicional e da negação. Vamos iniciar pela tabela da negação. A tabela da negação é o seguinte: eu tenho uma proposição apenas, uma proposição P, tá? Essa proposição P, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Eu tenho duas situações para ela. Portanto, eu utilizo a seguinte fórmula para encontrar o número de possibilidades para essa proposição, que é 2 elevado a 1, que é 2. Exatamente duas possibilidades para P. Ou é verdadeiro ou é falso, ok? Então, construindo essas duas possibilidades, agora eu faço a negação. A negação de verdadeiro é falso e a negação de falso é verdadeiro. Então, construímos a tabela da negação, tá? Agora, para a conjunção, eu tenho duas proposições, P e Q. Portanto, eu tenho 2 elevado a 2, porque são duas proposições.
e 2 elevado a 2, eu tenho 4. Tá? Então, neste caso, eu tenho 4 possibilidades para P e Q. Então, quais são as 4 possibilidades? Os dois serem verdadeiros, né? P verdadeiro, Q verdadeiro. A outra possibilidade, P verdadeiro e Q falso. Né? A terceira possibilidade, P falso e Q verdadeiro. A quarta possibilidade, os dois serem falsos. A partir daqui, eu vou fazer a tabela da conjunção. A característica principal da tabela da conjunção é o seguinte: só é verdade a conjunção se as duas proposições forem verdadeiras, né? Então, eu tenho que ter P e Q verdadeiros para que a minha conjunção P e Q seja verdadeira. Do contrário, eu tenho um resultado falso. Então, essa característica é importante você saber, porque aí você já monta a tabela sem trabalho nenhum. Você sabendo que só é verdadeiro quando os dois forem verdades, que é exatamente na linha 1. Do contrário, eu tenho o restante falso. Então, essa é a nossa tabela da conjunção. A tabela da disjunção é da seguinte forma: eu já sei os valores de P e Q, que são 4 possibilidades, né? Os dois verdadeiros, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, o primeiro falso e o segundo verdadeiro, e os dois falsos. São as 4 possibilidades que a gente já mostrou. Agora é só verificar a característica principal da tabela do OU. Tá? Então, na tabela do P ou Q, eu só tenho falso se os dois forem falsos. Tá? Essa é a característica principal. Os dois forem falsos, eu tenho um resultado falso. Do contrário, eu tenho resultado verdadeiro. Então, não há dificuldade nesta construção, porque eu só tenho que lembrar, corrigindo, na disjunção, eu só tenho o valor falso se os dois forem falsos. Do contrário, eu tenho verdade. Essa é a disjunção. Agora, para a condicional, vamos mostrar a condicional. As mesmas possibilidades, né? A gente tem verdadeiro, 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 falso, temos falso e verdadeiro, e temos os dois falsos. Então, na tabela da condicional, a característica principal que eu tenho que observar é a seguinte: eu só tenho resultado falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, P, verdade, e o Q, falso, exatamente na segunda linha. Do contrário, eu tenho tudo verdadeiro. Então, essa é a característica principal da condicional. Então, vocês perceberam que para essas tabelas eu tenho uma característica principal de cada uma. Então, eu sabendo disso, eu já sei construir o restante da tabela. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos!